Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Seja muito bem-vindo, é muito bom estar com você. Hoje no programa nós vamos falar sobre Previdência Social, sobre a questão das aposentadorias, o que está discutindo sobre esse assunto no país, como a economia está caminhando em relação à Previdência, né? Enfim, no programa nós vamos conversar com o economista Antônio Marcos Machado e também com a advogada especialista em Previdência Social, Aline Simonelli. O programa Jogo Limpo já está no ar, não sai daí não. Muito bem, como nós anunciamos na abertura, a gente começa o programa de hoje conversando com o economista Antônio Marcos Machado. Antônio Marcos, bem-vindo ao programa, uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui, fazendo nossos comentários. Né? Antônio Marcos, e o programa hoje fala sobre Previdência Social, né? Essa situação que tem se discutido bastante, né, em todo o país, a questão da reforma da Previdência, o que está se discutindo, né, lá em Brasília sobre esse assunto. Eu acho que um dos primeiros pontos que mais tem se falado sobre é a questão do envelhecimento da população. A gente tem uma mudança aí na pirâmide, as taxas de natalidade e mortalidade mudou, inverteu um pouco, é isso? É verdade, esse é um problema que aflige o mundo inteiro, né? Porque as pessoas são produtivas, estão na ativa, depois de um certo tempo, elas passam a ser inativas, que nós chamamos de aposentadoria. Isso até é bom para a sociedade, que você abre espaço para um jovem que está se formando, um jovem que quer trabalhar. Então as pessoas saem do mercado de trabalho para que outras possam entrar. Essa relação de quantas pessoas saem, de quantas pessoas vão entrar no mercado de trabalho é que tem que estar mais equilibrada, né? Porque senão você tem um desequilíbrio na arrecadação. Você tem que ter gente... É uma caixa d'água, a Previdência é uma caixa d'água. Tem pessoas que vão colocar água e tem outras pessoas que vão tirar essa água, beber essa água. Quem vai colocar água é quem está na ativa, quem é formal também, quem está contribuindo para o INSS, por exemplo. E quem vai retirar? É quem legalmente conseguiu os direitos para se aposentar. É justo que essa dinâmica aconteça. No Brasil, você teve até a década de 60 uma taxa de natalidade muito alta. Então você tinha muita criança, as famílias tinham 9 filhos, 10 filhos, tinha gente que tinha 11 filhos, então era muito elevado. Isso foi mudando por uma série de motivos. Primeiro, o custo de vida ficou maior, né? Ficou mais caro ter os filhos e também a exigência de escolaridade para você conseguir emprego. Então, com muitos filhos, não dava para dar escola e educação para todos. Então, isso mudou e a sociedade foi envelhecendo porque também a condição de vida melhorou. O saneamento, o acesso à medicina, isso tudo foi melhorando. E hoje nós temos, então, esse déficit. Você tem pouca gente para abastecer essa caixa de água e muita gente querendo tomar essa água. A relação de 1, por exemplo, para 10 pessoas. É tão importante a gente explicar isso, né? Essa explicação do professor e economista Antônio Marcos é muito importante, porque a Previdência ela funciona exatamente assim, né, Antônio Marcos? Quem está na ativa fornece para quem está aposentado. Exatamente. Ou seja, né, o que os aposentados recebem está sendo fornecido, o dinheiro está entrando de quem está na ativa contribuindo. Que é perfeitamente justo, porque esse que está entrando e contribuindo já tem a condição de trabalho porque alguém construiu essa condição para ele, né? Ajudou a construir o país, ajudou a construir as empresas. Né? Exatamente. Então, é justo que isso aconteça. E, além do mais, esse que está inativo recebendo aposentadoria, ele não parou de consumir, ao contrário, ele continua consumindo e às vezes mais até, porque ele tem filhos, tem netos, então ele vai aquecer a economia, gerando emprego para esses novos que estão entrando, recolhendo impostos para as prefeituras, os estados e a União e o governo federal. Então é fundamental que eles aconteçam. O mundo inteiro tem essa questão, os americanos têm, a Europa tem, a Ásia tem, a América Central, a América Latina tem isso também. É fundamental que essas pessoas sejam preservadas, os inativos, os aposentados. E o governo tem que ter condição, competência, ética e qualidade na gestão desse dinheiro. De quem coloca o dinheiro lá, como é que eu gerencio isso para ele ser bem aplicado e bancar a aposentadoria das pessoas. Doutor Marcos, outro ponto que se discute bastante é a questão do rombo da Previdência. O que hoje representa, né? A gente tem um dado aqui que o rombo previsto hoje para o regime geral da Previdência em 2016 é de mais de 120 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ou seja, falta-se, né, está faltando 120 bilhões para você conseguir contribuir integralmente sem você mexer em outros setores, é isso? É muito dinheiro, especialmente no momento que o Brasil não tem dinheiro nenhum para tocar a máquina pública. As universidades federais estão quebradas, tudo muito sem dinheiro. Agora, por que isso acontece? Por que falta esse dinheiro? São dois motivos. O primeiro, a incompetência na gestão dos recursos. Nós tivemos corrupção, a gente sabe disso, teve o caso da Georgina,
nós tivemos também não só a corrupção, mas a má administração desses recursos. E também as pessoas que são jovens, que estão trabalhando, estão na ativa, nem sempre são formais, ou seja, nem sempre elas recolhem. Então é também incompetência no gerenciamento das oportunidades de trabalho. Por que nós temos muita pessoa informal, muito trabalhador informal? Nós estamos cobrando muitos impostos? É muito burocrático você ser formal? Então isso também atrapalha muito a quem coloca recursos, essa tal da água nessa caixa, para que alguém possa beber essa água. Ou seja, né, aquilo que nós voltamos a falar, alguém fornece para que o outro receba, né? Ou seja, um está contribuindo e o outro recebe. Então tem que ter um equilíbrio nisso também, não é verdade? É verdade. Esse equilíbrio, quem deve promover esse equilíbrio é o gestor. Governo, é o gestor, é o governo, o gestor desse recurso que foi colocado lá. Agora, uma questão importante também a gente observar é que é preciso ter estímulo para o empreendedor, porque o empreendedor, ele vai gerar os empregos. Então, se a gente desburocratiza a economia, se a gente tem lei de incentivos fiscais boas, se ele tem estímulo para que a pessoa pode ser empreendedora, isso vai gerar empregos, esses empregos formais vão gerar receita para que a Previdência possa pagar o seu aposentado sem deixar rombo. Sem deixar rombo. É. Na verdade, a gente está vivendo um momento de rombo na economia... Como um todo, Como um todo, né? Em todas as áreas, né? Educação, saúde, desenvolvimento. Talvez a Previdência seja uma que tenha um montante maior, seria isso? Ela tem um montante maior porque ela depende de receita própria, né? Você não consegue desviar recursos de outras áreas para pagar a Previdência. Ela depende do recurso próprio, essa gestão dessa água aí. Então, por isso que esse é muito preocupante. E, além disso, quando você tem uma deficiência de recurso na área de saúde ou de educação, você pode terceirizar um serviço, você pode fazer uma parceria público-privada. Já o aposentado, não. Ele precisa receber aquele dinheiro, né? Então, não tem uma fonte única, às vezes, de renda, fonte única, ele não tem como terceirizar, fazer uma parceria público-privada para suprir o salário, o benefício. Também tem não só o aposentado que recebe salário, mas aquele que recebe um benefício. Ele trabalhou, teve um acidente de trabalho involuntário, ele vai receber um benefício na aposentadoria. Então isso tudo é muito sério e é fundamental para o país resolver esse problema. Outra questão que se fala bastante também, Antônio Marcos, é o fato das pessoas estarem se aposentando muito cedo, né? Fala-se muito nessa questão do tempo de contribuição, né? Dentro dessa situação das pessoas estarem se aposentando muito cedo, o que você teria a dizer, né? O que a gente pode dizer em relação a isso? A ideia é aumentar um pouco mais o tempo, seria a solução? Eu vejo muito, por exemplo, regulamentar a desaposentadoria. Isso está lá no Congresso, não está sendo debatida e resolvida. Não tem problema você se aposentar cedo. Você tem direito? Eu quero me aposentar, mas eu posso continuar trabalhando. Então, hoje, uma pessoa que se aposenta e ela continua trabalhando, que é uma grande maioria, ela não tem mais como rever essa aposentadoria, mesmo trabalhando. Ela não tem como contribuir para ter uma aposentadoria melhor. Então isso é fundamental. Aposentou cedo, mas está trabalhando, então recolhe novamente para o INSS para que possa fazer uma revisão da sua aposentadoria, para melhor ter uma nova aposentadoria. Ou seja, ela acaba podendo revisar, né, essa informação, atualizar o valor e receber uma aposentadoria talvez um pouco melhor. Exatamente, porque é bom que ela queira trabalhar. Ela tem experiência, ela foi qualificada. Às vezes você está numa empresa, recebeu vários treinamentos, ela pode ser mentora, tutora de outras pessoas que estão entrando. Não podemos abandonar a pessoa porque ela tem determinada idade. Não, é aí que às vezes ela vai ser bastante produtiva com a sua experiência. Então é fundamental que ela volte ao mercado de trabalho e tenha a condição de reconstruir essa sua aposentadoria. Doutor Marcos, outra situação é o seguinte, existe a questão da previdência privada também. Quando a gente fala da questão da reforma da Previdência, a gente às vezes acaba deixando até quem está em casa nos assistindo e a população, né, que está aí prestes a se aposentar, um pouco sem segurança, né? Ela fica sem poder fazer até um planejamento. A segurança privada, aliás, a previdência privada, ela acaba sendo uma alternativa também? É uma boa alternativa, mesmo quem já tem a previdência pública, né, o regime geral, ela pode fazer uma previdência privada, particular, porque o gestor desse dinheiro tem boas condições de fazer bons investimentos e o dinheiro render mais ainda do que se estiver lá no fundo de garantia, que é uma remuneração muito baixa, muito ruim. É uma das piores remunerações do dinheiro. Quando você recolhe o seu dinheiro para lá, ele é mal remunerado. E às vezes você está no mercado, pode ser bem remunerado. Então, quem já tem, pode fazer uma complementar. Quem não tem, é um profissional autônomo, tem que fazer uma previdência
o mais rápido ele puder. No primeiro dia de trabalho dele, ele já começa a fazer essa previdência. Já pode fazer a privada, né? Já pode iniciar paralelamente a pública, Exatamente. que é geral. E mesmo que ele não tenha pública, ele faça isoladamente a dele, mas já começa cedo, desde o primeiro dia de trabalho. E na questão da privada, quando se fala em aposentadoria privada, ele pode determinar o valor de contribuição? É isso? Ele pode, por exemplo, aumentar? Eu quero uma aposentadoria com teto. Então ele define isso? Como que funciona isso? Ou ele define o quanto ele pode aportar, pagar todo mês, ou ele quer definir o seguinte: o quanto eu quero receber quando eu me aposentar com 60 anos, com 50 anos. Entendeu? Então ele define ou qual é o benefício que vai receber, ou o quanto ele pode pagar todo mês. Então, é só fazer um cálculo, qualquer bom corretor de previdência sabe fazer isso, qualquer banco bom sabe fazer isso, ele tem ali a sua resposta para o futuro. E os próprios bancos oferecem esse serviço, né? Os os bancos estão preparados para isso, é só ver um banco de sua confiança, com o qual você tem um bom relacionamento e cuidar do futuro, porque você não muda o passado. Você só tem condição de mudar o futuro. E o que você quer fazer é mudar o futuro sempre para melhor. Marcos, você acha que essa reforma sai ainda nesse ano? Essa discussão, você acha que ela vai deslanchar? Qual a sua opinião? Como ela envolve muito corporativismo, por exemplo, o setor público, tem profissionais que se aposentam, se aposentavam também, com salário integral. Não é? Agora não, agora isso mudou, eles têm que fazer uma aposentadoria complementar. Mas essa discussão, eu acredito que não se resolve esse ano, deve ser para o final do ano que vem. Doutor Marcos, até porque, né, a gente vive um momento de instabilidade econômica no país muito grande. Então talvez ainda não tenha tempo suficiente para poder discutir esse assunto nesse ano, né? Talvez vá para o ano que vem. É verdade, não só a instabilidade, mas também o calendário político, o ritmo político. Nós temos eleições agora para prefeitos e daqui a 2 anos temos eleições para a presidência da República. Então esse calendário político, esse ritmo político, ele não vai se conciliar com o ritmo econômico, que é onde está a reforma da Previdência. Tá certo. Doutor Marcos, quero te agradecer muito por essa entrevista, ter aceito nosso convite, retornar aqui ao programa Jogo Limpo para falar com a gente um pouco sobre a questão da reforma da Previdência, que está sendo discutido sobre esse assunto lá no Congresso, também sobre a economia do país, né? Favorecendo ou não, né, a Previdência Social. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, é um grande prazer sempre. Um grande abraço. Um abraço para você. Tudo de bom. Um abraço. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV e nesse segundo bloco do programa a gente recebe a advogada e especialista em Previdência Social, Aline Simonelli. Aline, bem-vinda ao programa Jogo Limpo. Uma alegria recebê-la aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Prazer é nosso. Aline, hoje o nosso programa fala sobre a Previdência Social, né? Tem se discutido muito sobre esse assunto e principalmente a gente conversou no bloco anterior com o economista Antônio Marcos e a gente... essa discussão ela tem sido muito frequente, né? muito presente nos dias atuais. Fala-se muito que o governo federal está com déficit nas contas, não tem conseguido arcar e a previsão é que não consiga arcar nos próximos anos com a aposentadoria, né, das pessoas. Uhum. O que está sendo discutido, afinal, sobre esse assunto no Congresso Nacional, no país, sobre esse assunto? Tem muita essa discussão se realmente existe esse déficit ou se, na verdade, tem o superávit. Uma das questões que sempre entram para justificar essas reformas, né, na Previdência é que realmente existe um déficit na Previdência, só que vários especialistas na área contrária justificam que não há esse déficit. Justificam que o cálculo que o governo apresenta é baseado nas contribuições previdenciárias e que não estariam incluídos as contribuições sociais de uma forma geral, que inclui a assistência social, a saúde e a previdência social, que essas contribuições, que correspondem à maior parte da arrecadação, não estariam nos cálculos. Mas é uma questão bem econômica mesmo que gera muita discussão. Dentro das propostas, né, hoje o que está sendo pensado em discussão? Eu tenho aqui alguns tópicos, por exemplo, quando você fala em idade mínima, né, pensa-se em aumentar a idade mínima para se aposentar a fim de restringir mais o público de aposentados, é isso? Isso, uma das justificativas é que o Brasil é um dos poucos países que ainda tem a previsão da aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje em dia é 30 anos para mulher e 35 para homem, independente da idade. Só que tem a aplicação do fator previdenciário que gera uma redução no valor da aposentadoria quando a pessoa se aposenta nova, né? Assim, um pouco
mais cedo que os demais. Aquela questão do fator previdenciário, né? Que você multiplica, eu não sei direito que como leva em conta a expectativa de vida, né? Quanto maior a expectativa de vida da pessoa, menor o valor da aposentadoria. Certo. Dentro dessa lógica, o que se pensa hoje em alterar seria também a idade mínima. Por exemplo, homens com idade mínima de 65 anos, é isso? Para homens quanto para mulheres. É igualar a idade para homem e mulher, é isso? É, uma das propostas que tem enfrentado muita resistência nas centrais sindicais é dessa equiparação da idade mínima para homem e mulher se aposentar. Então, a princípio, não foi ainda feita essa proposta, mas já teve uma conversa, né, de uma forma indireta, de que seria de 65 anos a idade mínima para homem e para mulher. Hoje em dia, a aposentadoria por idade para homem e para homem é 65, mulher 60 e tem que ter um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A gente fala 180 contribuições, que corresponde a 15 anos. Então, a ideia é igualar essa aposentadoria para homens e mulheres com 65 anos, colocar esse limite. Que isso enfrenta muitas críticas, né, do ponto de vista que muitas pessoas falam da dupla jornada da mulher, que a mulher ainda hoje é responsável pelo lar e ainda pela criação dos filhos, além de ela receber um salário muito menor do que os homens, em média 30% melhor, mesmo ocupando os mesmos cargos. Então, essa questão social é um obstáculo ainda para a aprovação dessa proposta. Porque nessa lógica seria que as mulheres teriam uma equiparação aí na hora de se aposentar, por ter essa dupla ou tripla jornada. Seria isso, né? Exatamente. Agora, Aline, outra discussão que se faz muito a respeito desse assunto, né, é a questão do aumento do tempo de contribuição. Ou seja, quando você aumenta a idade mínima, você acaba tendo também um maior tempo de contribuição. A pessoa vai contribuir mais para a Previdência Pública e dá uma folga maior também para o sistema de Previdência, né? Com certeza a arrecadação vai ser maior, né? Mas o outro lado é que algumas pessoas começaram a contribuir muito cedo, algumas pessoas desde os 14 anos, outras desde os 16, então elas acabam contribuindo muito tempo para o sistema para conseguir atingir a idade necessária. Ou seja, eles ficariam prejudicados com isso, né? Com certeza ficarão prejudicados, terão que trabalhar mais tempo, mas com certeza terá uma arrecadação muito maior. Fala-se, inclusive, em aumentar para 40 anos, é isso o tempo de contribuição? Isso, uma das medidas que foram lançadas é essa aposentadoria por tempo de contribuição para 40 anos. Que também aumentaria, né? Hoje em dia é 30 para a mulher e 35 para o homem. Então, ou seja, ficaria todo mundo com 40 anos de contribuição. Todo mundo com 40 anos de tempo de contribuição. As mulheres saem prejudicadas mais uma vez. Mais ainda, mais que os demais. Ou seja, parece que nessa reforma as mulheres estão sendo mais prejudicadas do que os homens, né? Estão. Não está sendo levada em conta essa questão da dupla ou tripla jornada da mulher e os salários dela que são menores do que os dos homens. Outro ponto que tem se falado bastante, Aline, é a questão do fim dos regimes especiais, né? Principalmente quando se fala de servidor público, por exemplo, que tem algumas diferenças aí na hora de se aposentar, né? Sim. O que mudaria para o servidor público, por exemplo? O servidor público, hoje em dia, ele já tem um tempo de contribuição de 30 para a mulher e 35 para o homem, cumulado com a idade, que é de 65 para homem e 60 para a mulher. Então, já tem essa estipulação hoje em dia. Só que a contribuição deles é uma alíquota de 11% com base no vencimento deles. Então, em 2013, eles já estão, desde 2013 já tem uma lei que limita eles ao teto da Previdência do regime geral. Mas os que entraram no sistema antes de 2013, eles vão receber o teto do vencimento deles. Ou seja, eles continuam recebendo na aposentadoria o mesmo que recebiam com seus salários. Isso, eles continuam recebendo com o salário integral. Então, a ideia inclusive para aqueles que entraram antes de 2013, eles estarem sendo vinculados ao teto do INSS. Ou seja, seria quebrar um pouco da diferenciação, né, dessa regra exclusiva para o servidor público, é isso? A ideia é igualar os sistemas, né, dos servidores públicos, tanto da União quanto dos estados e municípios, estarem nas mesmas regras que os servidores do regime geral de previdência social, que é o INSS. Que é o INSS, né? Agora, outra questão também que se fala muito é em fazer uma revisão das regras de pensões especiais, né? Por exemplo, de pensões, né? O esposo morreu, aí a esposa continua recebendo a previdência, aquela aposentadoria, uma pensão. Pensa assim também em modificar essa regra, não é isso? Sim, em 2015 já teve várias mudanças na pensão por morte, no regime geral de previdência social,
que começou a considerar a idade da pessoa, do cônjuge que sobrevive, né? E deixou de ser vitalícia, hoje em dia só é vitalícia para aqueles que têm mais de 44 anos, o cônjuge sobrevivente. E alterou também considerando o tempo de relacionamento, então já teve algumas mudanças. Uma das coisas que o novo governo lançou, que talvez as mudanças que podem acontecer, hoje em dia a pensão ela é paga com base em 100% do valor, por exemplo, da aposentadoria que a pessoa recebia. A ideia é, com o falecimento do segurado, ter uma redução do valor da pensão, porque teria uma pessoa a menos na família. Então, alguns falaram no valor de ter uma redução de 30% no valor da pensão. Ainda não está fechado esse texto, né? Mas é uma das propostas que provavelmente vão vir à tona. Isso é também modificar a questão do acúmulo de benefícios, né? Para a pessoa possa receber de mais um benefício da Previdência. Algumas pessoas recebem mais de um, não é isso? Isso, exatamente. Acumulado. Por exemplo, no INSS tem pessoas que são aposentadas e recebem pensão. Elas acumulam esses benefícios. Pessoas de regime jurídico diferente, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que trabalha para o regime geral, que é vinculada ao INSS, e essa mesma pessoa ocupa, por exemplo, um cargo de professor no regime público. Ela pode acumular 2 aposentadorias. Ou seja, ela recebe 2 aposentadorias. 2 aposentadorias. E se ela tiver um outro emprego no âmbito estadual, ela pode acumular 3 aposentadorias. Então, essa é uma das questões também que estão querendo rever. A ideia seria o quê? Unificar isso? Deixar uma aposentadoria única, talvez revista com o valor integral de todas aquelas atividades? A ideia é exatamente essa. É unificar. Unificar. Né? Entendi. Agora, quando se fala de uniformidade das regras, a gente até comentou sobre isso, né? As mulheres sempre acabam ficando um pouco mais à mercê, por conta de ter essa dupla, até terceira, né, jornada, muitas vezes. Está se discutindo isso ainda no Congresso, né? Essas possibilidades. E a quantidade de mulheres na política, inclusive, né, vamos dizer assim, a presença feminina lá no Congresso Nacional também é bem inferior, é bem menor. Né? Exatamente. Será que as mulheres ainda, por serem menos representadas no Congresso, podem perder direitos e benefícios com isso também? Eu acredito que sim, justamente por isso mesmo. A pouca representatividade da mulher na política faz com que ela fique sem voz. Então a gente precisa mesmo de homens que comprem a ideia das mulheres e as mulheres que defendam essa ideia ainda, porque hoje em dia ainda não mudou. Essa questão social ainda continua latente, né? Não que essa regra tem que ser infinita, sempre a mulher tem uma expectativa de vida maior do que a dos homens. Mas essa é uma regra que tem que ser, com a mudança na sociedade, que ela pode ser retirada um pouco desse privilégio da mulher, né, em relação aos homens. Mas hoje em dia ainda a mulher tem esse salário menor, tem ainda essa questão da dupla ou tripla jornada, então eu acho que ainda a mulher vai ser muito prejudicada. Aline, outra situação, né, quando você fala, tem a questão também do direito adquirido nisso tudo, né? Principalmente os idosos, né, tiveram muitos direitos adquiridos durante esse tempo. Isso seria modificado assim, de forma muito grande, né, de forma muito brusca, vamos dizer assim, perdendo direitos aí para muitos que até se planejaram. Qual é a sua opinião sobre isso? Nossa, a minha opinião é assim, as pessoas que entram no sistema, elas não têm, hoje em dia, segurança de como é que vai ser os benefícios dela. Então, assim, para mim, a minha opinião é de que essas mudanças deveriam ser aplicadas só para quem fosse começar a contribuir, né? Só que não é esse o entendimento que a gente tem visto nas decisões judiciais. Eles falam que as pessoas que têm uma mera expectativa de direito só teriam o direito adquirido quem já cumpriu o tempo e a idade necessária para aposentar, né, nesse caso. Então, quem já cumpriu todos os requisitos necessários para alcançar um benefício previdenciário, teria o direito adquirido. Quem já está no sistema, mas não completou ainda esse período, teria uma mera expectativa de direito. Esse é o entendimento dos tribunais que a gente tem visto. Mas eu discordo um pouco dessa posição. Acho que tem que ser dado mais segurança para o segurado que está entrando no sistema. Porque acaba tirando toda uma programação, né? Talvez as pessoas que estão aí prestes a se aposentar, né, elas acabam ficando sem segurança nenhuma para isso, né? Exatamente. Ficam totalmente perdidos. Vou conseguir ou não vou, né? O governo tem falado em criar uma regra de transição, né? Que essa regra seria aplicada, essa regra de transição, para as pessoas que têm mais de 50 anos de idade e que ela teria que cumprir um pedágio de 30% a 40%. Desculpa, de 40% a 50% seria esse pedágio. É o que tem se falado.
Mas todas as pessoas com menos de 50 anos já entrariam na regra nova. Ou seja, já atingiria muitas pessoas que estão se planejando, né, que estão se planejando realmente para a aposentadoria. Né? Exatamente. Aline, infelizmente o nosso tempo já terminou. Quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui ao programa Jogo Limpo, conversar com a gente um pouquinho sobre previdência, né? Esse assunto que interessa a tantas pessoas que estão se planejando para se aposentar. Isso que a gente falou, essa mudança que pode acontecer, ainda não tem nada certo, mas as discussões estão sendo feitas lá no Congresso Nacional, né? E a gente sabe, até certo ponto, da crise que vive o nosso país. A gente espera que seja resolvida de forma a equilibrar os problemas e não atinja a população de uma forma tão brusca e tão ruim assim. Exatamente. Né? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Um grande abraço, Aline. Tchau. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, que ouviu o economista Antônio Marcos falando um pouco sobre a realidade do país, né, e a questão da previdência para a economia do país, e também a advogada e especialista em previdência social, Aline Simonelli. A gente encerra aqui o programa de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Também transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.